Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Chamar aqui um rapazinho que sempre que vem com uma mensagem bem na jugular, muito boa. Bom dia, pastor Flávio, tudo bem? Abre o seu áudio aí, amado. Deixa eu ver se o senhor está liberado aqui. Também não tem jeito, né, pastor? Se liberar o senhor não abre o áudio, não. Agora abriu. Pronto. Agora. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, queridos da Sala 57. Amém. Muito bem, pastorzão. A gente está aqui para bater um papo, porque de quando em vez a gente traz um pastor aqui para dar o seu testemunho, porque os testemunhos são de ovelha para ovelha, né? Não que o pastor não seja ovelha, mas a gente está num patamar de responsabilidade diferente das ovelhas nessa estrutura eclesiástica, pastor Flávio, que às vezes faz com que as pessoas olhem para a gente de uma maneira diferente. E deve olhar mesmo, né? Porque o senhor é um homem de Deus. Os irmãos deveriam olhar para todos os pastores como homens de Deus. Então, realmente, se a gente não tem a ideia de que nós somos homens de Deus e que temos um status espiritual diferente, dado por Deus, independentemente de qualquer coisa, através da imposição de mãos, que é a ordenação ao ministério. Pastor Flávio foi ordenado ao ministério, eu também fui. Isso acontece se você não é membro da Igreja Adventista, pela imposição de mãos de pastores que já foram ordenados e que têm a autorização bíblica para fazer isso. E há uma outra autoridade na qual eu e o pastor Flávio nos agarramos com muito mais força, que é a autoridade adquirida pela nossa tentativa de ser semelhante a Cristo, pelos frutos do Espírito em nossa vida. E assim nós tentamos liderar a igreja. Esse é o caminho pelo qual nós tentamos exercer maior autoridade sobre o povo, quando a gente tem o fruto do Espírito. Mas há uma autoridade eclesiástica dada por Deus pela imposição de mãos, que você, irmão, você é adventista do sétimo dia, você quer que sua igreja seja feliz, olhe para o seu pastor como um homem de Deus e respeite a ordenação ao santo ministério para o qual este pastor foi chamado. O outro lado da história é que eu e o pastor Flávio somos dois comedores de feijão. Você conhece essa expressão, pastor Flávio? Não, somos... Ou seja, iguais a todos dessa sala, em nossas carências espirituais, em nossas necessidades pessoais, em nossas lutas contra o mundo, contra Satanás e contra eu mesmo. E nesse sentido, você que é membro da igreja deve unir-se ao seu pastor e fortalecer a caminhada deste homem naquilo que ele tem dificuldades para caminhar, auxilio, porque é um ser humano que, por muito tempo, vestimos uma couraça de homens de aço, e não tem nenhum homem de aço aqui, amigo. Todo pastor é carente da obra de Deus, é defeituoso, está em construção e tem uma baita de uma responsabilidade na mão. Não sei se o pastor Flávio concorda com a descrição que eu fiz. Pode discordar, aqui não tem preguiça não, meu pastor. Concordo plenamente, né? É exatamente isso aí, né? Você fez uma descrição, né, bem claro. Pastor é alguém tirado do rebanho, né? É uma ovelha tirada do rebanho, que Deus deseja usar. E Jesus diz, né, que não é que ele deve ter um status diferenciado no sentido de ser melhor, como você mencionou, né? Mas aquele que quer ser o maior, né? Aquele que é colocado como maior, aquele que serve mais, né? Aquele que vai servir mais. Então, não é simplesmente um privilégio maior, é uma responsabilidade talvez maior, né? Seria isso aí. E esta ordenação, pastor, deveria nos dar perante um membro da igreja essa sensação de que quando você chega na igreja, chegou o homem de Deus.
Não que os outros que estejam lá e mulheres que não estejam, não sejam homem de Deus, mas esse, muito boa expressão, esse que chegou foi tirado do rebanho para conduzir o rebanho. Esse é um status diferente. Porque se todo mundo fosse tirado do rebanho para conduzir rebanho, não tinha rebanho. Olha, quando eu comecei o ministério, eu comecei como auxiliar da Igreja do Marco, lá em Belém do Pará. E eu tive 2 pastores titulares em um ano, no período de um ano. O pastor Montano de Barros, né? Depois foi para a Voz da Profecia, acho que é presidente hoje de algum campo aí, no Sudeste. E depois o pastor Gilson Brito, que atualmente é o orador, né, da Voz da Profecia também. Os 2 foram meus titulares. Eu até brinco de que eu estou na linha sucessória. Daqui um dia eu estou, né? Acho que não vai dar tempo, né? Eu estou na Voz da Profecia também, que os 2 passaram por lá. Mas depois que eu saí da Igreja do Marco, né, depois desse período de auxiliar, eu fui para o meu primeiro distrito. Ali, numa igreja, tinha uma igreja ribeirinha, meu distrito era todo ribeirinho lá no Pará, né? Nas igrejas na beira da praia, não, beira da praia, beira do rio, né? E havia um grupinho bem distante, talvez, não sei se tem alguém por aí, num lugar chamado, uma comunidade chamada Jaracuema. As primeiras visitas que eu fiz a este grupo, eu senti exatamente o que você está me dizendo aí agora, né? Os irmãos, aquele cuidado, aquele carinho, o homem de Deus chegou. Havia uma toalha branca colocar na mesa para o pastor almoçar. Aquela visão de que havia uma rede, porque lá os irmãos dormem em rede, né? Não é comum camas, né? A rede guardada, a rede do pastor. Então, eu cheguei para... Eu mencionei os pastores, o pastor Gilson, por exemplo, que foi meu último titular, eu me encontrei com ele e contei isso para ele. Eu fico meio constrangido, porque eu sou alguém também tirado do rebanho, e ele disse, não desestimule isso, não. Porque a igreja está vindo da forma correta. Apesar de você saber quem você é um homem, um comedor de feijão, mas é imprescindível que a igreja te veja, não como Flávio, não é Flávio que está ali, é o homem de Deus que está ali, o homem que Deus colocou para estar ali. Não importa se ele é preto, se ele é branco, se ele é careca, não importa. A igreja precisa ver dessa maneira. E a partir de então, eu gostava muito de ir lá, porque eu voltava com a necessidade de ser mais santo, porque era isso que a igreja esperava de mim. Esse pastor é o lance, cara. Quando a igreja trata o pastor assim, o pastor cheio do Espírito Santo, ele volta para casa assim, meu Deus do céu, eu tenho que cuidar desse povo, né? Eu tenho que amar, como é que esse povo entende que eu sou um homem de Deus? E aí ele volta para esse mesmo que cuidou dele com muito mais desejo de cuidado. E essa troca, pastor, só faz crescer todo mundo. Todo mundo. Isso regido pelo Espírito Santo, né? Hoje o senhor vai dar o testemunho aqui, pastor Flávio. Que bom, eu de vez em quando trago um pastor para falar de pastor para ovelha, né? Para ver como a gente é de carne, mina, sangue das veias, como todo mundo. Você é o segundo de 4 irmãos, né? Seus pais foram católicos, você morou no sertãozão e você teve um crescimento atrofiado por uma professora. Na verdade, eu não sei se eu entendi mal, você falou que eu morei no sertãozão? Não, exatamente. Não foi, né? Eu anotei errado. Não. Eu sou nascido e criado em Salvador, né? Criado em Salvador. Eu saí de Salvador para ir para estudar, né? Começou assim, né? Mas a minha infância, como você mencionou, na Igreja Católica, a chave da igreja ficava lá em casa. Né? A chave da Igreja Católica ficava lá em casa. Muita amizade com o padre Sérgio, uma pessoa muito amiga da família, um homem muito carinhoso, homem de Deus, né? Muito carinhoso com todo mundo, né? Então eu cresci sob aquela influência, né? E eu ia em uma direção assim saudável, né? Na escola, no bem, eu estava crescendo na escola, eu era muito querido pelas minhas professoras, né? E como o meu irmão mais velho, ele estava sempre um ano na minha frente, ele é mais ou menos 2 anos mais velho do que eu, mas estava sempre um ano na minha frente. E aí tem aquela questão de troca, né? Aquela escola ali do bairro, né? Então, eu saía da minha professora e passava para a professora dele. Então, as minhas 2 professoras iniciais não foram professoras dele.
Mas na terceira série, foi a professora dele. E ele era o melhor aluno dela. Então, ela começou a, talvez pela própria ignorância, despreparo, não sei, né? Ela começou a cobrar em mim o Wilson, meu irmão Wilson, né? Então, ela dizia, o irmão de Wilson, me chamava assim, para ela no quadro, eu ia me tremendo todo. Eu acho que isso acho não, eu tenho certeza, né, que isso me atrapalhou muito, porque ela me humilhava algumas vezes diante dos colegas, e aquilo acho que foi desenvolvendo em mim, né, o que os psicólogos chamam de complexo de inferioridade, né? Eu creio que eu sofri muito isso aí na infância, na adolescência e quase toda a juventude, né? É assim que minha história começa, é assim que minha história começa. Você acha que esse complexo de inferioridade te acompanha até que idade, Fábio? Olha, eu acho que até hoje, de vez em quando, ele Ele tenta me bate. assombrar. Até hoje ele tenta me assombrar. Eu sou de natureza, eu sou muito tímido, né? Quem me conhece percebe isso, né? Eu sou muito tímido, né? Acho que as posições que Deus me colocou foi me ajudando a melhorar isso. Eu fui comportor durante um bom tempo, né? Aí o comportor tem que encarar as pessoas, conversar. Então, eu tinha muito medo dessas coisas, né? Então, na função de pastor, aí termina você não tem como ser tímido, né, sendo pastor. Mas ainda assim, quem começa a me conhecer um pouquinho mais percebe, né? Se eu puder ficar, cara, você na sala, por exemplo, né? Eu fico ali na sala, eu quase nunca falo, né? Menos que eu seja na sala de aula era assim também, né? Assim também. Hoje eu não me considero alguém que tenha complexo, porque eu consegui entender o que aconteceu ali, né? Acho que eu descobri isso, foi quando eu me casei. Um dia conversando com a minha esposa, ali, nos dias da lua de mel, a gente deitado ali na cama, ali, conversando, batendo papo, ela contando da infância dela. Eu comecei a contar da minha infância, aí eu lembrei dessa minha professora. Foi aí que eu comecei a identificar. Eu comecei a dizer para ela como ela fazia, eu comecei a pensar, é por isso que eu tenho. Eu mesmo comecei a perceber, né, essa dificuldade. Você que está adorando conosco aqui, acho que a gente devia prestar muita atenção nisso, queridos. Nunca compare pessoas. Nunca. As pessoas são diferentes, de natureza diferente, de capacidade diferente, de entendimento diferente. Você que tem filhos, não compare os filhos. Você provoca um mal muito grande quando você faz isso. E veja o que acontece aí, ó, a vida quase toda lidando com o fantasma lá do passado. E ele vai lembrar, numa conversa com a esposa, que provavelmente sua timidez possa ter nascido nesse grau de comparação entre pessoas que a professora fez inadequadamente. Talvez eu esteja falando aqui, pastor, para outras pessoas que têm o mesmo complexo que você, de inferioridade, porque foi comparado e ainda hoje é comparado a outras pessoas e se sente fragilizado por isso. Eu ainda tenho o agravante de ser o filho do meio, né? Porque eu sou o segundo, né, de 4 irmãos, e minha irmã mais nova, né, nasceu bem depois, eu fiquei no meio de 2, né? O irmão mais velho, ele termina... É comum que, aqui no Nordeste principalmente, né, que os pais se apeguem ao primeiro filho, né? O primeiro filho, andar com ele e para os lugares, aquele negócio todo. E a mãe termina se apegando ao caçula. Então, quando tinha eu e meu irmão mais velho, porque o meu terceiro irmão, nós temos 6 anos de diferença. Aí eu fiquei mais ou menos assim, dividido. Meu pai com meu irmão mais velho, embora ele era muito carinhoso comigo também, mas eu sentia que o foco era com ele. Minha mãe, o foco era em mim. Até nasceu meu irmão mais novo, porque a mãe sempre migra por requer mais de cuidado. Eu terminei, é como se eu ficasse no meio do caminho. Eu creio que essa questão de ser filho do meio requer muito cuidado. Você tem 3 filhos, muito cuidado né, com o trato com todos, né? Mas às vezes o do meio ele termina ficando no meio do caminho, como aconteceu comigo também, né? Eu sinto que isso aconteceu também. Você foi crescendo e com a sua adolescência, entrada na juventude, você descobriu a bebida.
Porra, pois aí foi. Como Aí é que subiu os foi? amigos, né? Você começou a crescer, fazer amizades, você não era adventista ainda, e aí você vai se enveredar para o lado dessa bebida. Conta para a gente, pastor Flávio, como é que foi essa fase com a bebida, o mundo que o pastor pregou aqui hoje, que te atraiu, que te conduziu para lá? É porque aí, na bebida, porque meu pai tinha uma venda, né? Como é que chama, né? Um armazenzinho, né? Um botequinho. Tinha um botequinho lá e eu levava almoço para ele acho que quase todos os dias, né? Na semana. E quando eu chegava lá, ele me pedia para eu ficar no balcão, atendendo no balcão, enquanto ele ia jogar um pouquinho de dominó com os amigos. E ele sentava na mesa com os amigos para jogar o dominó, e ele pegava 7 pedras de dominó numa mão só. Eu era uma criança, eu ficava impressionado como é que ele conseguia, né? Os pés de dominó são grandes, ele pegava 7 de uma mão só, assim. E colocava o cigarro, na época era Hollywood sem filtro. Meu pai está vivo ainda, graças a Deus, já tem muito tempo que ele deixou de fumar. E o cigarro ficava aqui, ó. E ele conversava com os amigos, o cigarro balançando assim, ó. E ele Vi muito meu pai fazer isso para mim. Ele não tocava no cigarro, ele só puxava ali, ó, e soltava fumaça pelo nariz. Parecia um dragão que a gente vê em filme, né? Aquela fumaça pelo nariz, assim. Aí eu ali pensando, rapaz, quando eu tiver grande, eu também vou segurar as 7 pedras, né? Ficava olhando ele jogar, admirava meu pai, né? E eu quero soltar fumaça pelo nariz também. Com 15 anos, eu me vi assim. Com os amigos, eu tive a primeira oportunidade. Ali com os amigos, no quintal da casa de um amigo, botou uma música, umas bebidas ali mais sofisticadas e tal. E eu com cigarro aqui, mas não conseguia pegar ainda as 7 pedras, mas o cigarro já estava aqui, no canto da boca. Então, ali eu comecei a me sentir adulto, né? Comecei a me sentir importante, porque eu comecei a perceber que eu conseguia beber pelo menos a mesma quantidade que os amigos bebiam sem ficar tão embriagado. Eu comecei a ver que eu tinha alguma vantagem em cima de alguns. Então, eu comecei a me sentir importante. A gente saia para beber e ver quem vai conseguir beber mais. E eu era um dos campeões, vamos dizer assim, né? Dos que bebiam mais. E com isso, aí vem as festas, vem os namoros, quem namora com mais meninas, aí vem as disputas disso aí. Aí eu enveredei nesse mundo aí. Morando em Salvador, muitas festas chamadas festas de largo, né? As festas religiosas, que às vezes tem a parte chamada parte profana da festa, né? Então, eu participava de todo aquele circuito de Salvador, começando com 8 de dezembro, que é Conceição da Praia, aí todas as festas de lá, eu ia em todas elas, até culminar com o Carnaval. Então, de mais ou menos 15 anos, até 23 anos de idade, foi nessa pegada. O que me impressiona aí, nesse aspecto, é você mirar o pai e desejar ser como ele. E você vai entrar no jogo, no cigarro, a bebida vem como consequência, o mundo se desenrola pelo exemplo. Amigo, olha só, a gente pensa aqui, fica pensando no poder da influência, né? Há 2 tipos de aprendizado básico, amigo. O aprendizado pela assimilação e o aprendizado pelo contraste. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, esmagadora maioria, repetem o ciclo. Assimilam o que viram e repete o que viram, como o Flávio fez. É verdade. Raras as exceções conseguem quebrar o ciclo e dizer: meu pai fumou, eu não vou fumar. Meu pai bebeu, eu não vou beber. Meu pai bateu na minha mãe, eu não vou bater na minha mãe. Minha mãe se prostituiu, eu não vou me prostituir. Minha mãe... Raros são os que quebram o ciclo. A grande maioria assimila. E a grande minoria quebra o ciclo e entra pela linha do contraste. Por isso, pastor Flávio, o poder da influência. Exatamente. É aquilo que se diz, né? E é grande verdade, né? As crianças, especialmente, aprendem muito mais do que nos vê fazendo do que o que nós falamos, né? A gente fala e não faz, mas eles querem ver.
você quer educar alguém, seu filho, nos caminhos de Deus, ele tem que ver você fazendo. Isso que diz a Bíblia, ensina a criança no caminho. Tem que ver você fazendo. Quer que ele lê a Bíblia? Você tem que ver você lendo a Bíblia. Quer que ora? Tem que ver você orando, indo para a igreja. Essa história, aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não vai funcionar, né? Comigo foi assim também. A gente faz o que meu pai tinha dito para mim: olha, eu não quero ver você com cigarro nos dedos. Mas o cigarro dele estava aqui na ponta da... Ele tentou me educar nesse aspecto, ele tentou evitar que eu enveredasse por isso. Ele me aconselhou nisso, mas o dele estava aqui, não adiantou muita coisa. Né? Um bom conselho dado com uma prática contrária, na verdade, um conselho tolo, né? É, verdade. Eu estou fumando, não fume, isso é tolice. Isso é tolice, né? Um bom conselho dado numa prática contrária é um conselho tolo. Flavinha, você tem essa vida e conhece a sua esposa. Com que idade Pronto. você conheceu a dona, Aí, a proprietária? Com é quantos anos verdade. você conheceu? Aí foi o marco, né? O marco na minha vida foi quando eu conheci a minha namorada, né? A namorada, porque tinha as namoradas, mas quando eu encontrei a namorada, né? Porque eu tinha 21 anos. 21 anos para 21, quando eu conheci. Exatamente, eu tinha 20 anos. Porque agora eu me lembrei agora. E ela tinha 16 anos, né? Nós não somos modelo, né, para ninguém começar a namorar tão cedo, né? Ela tinha 16, eu tinha 20 anos. A idade que meu filho do meio, Flávio Elias, tem, 20 anos ele tem. E a minha filha, caçula, tem 16 anos. Os nossos filhos atualmente estão com a idade que nós nos conhecemos, né? Então, foi importante por ser que uma menina que conquistou, né? Conquistou meu coração. Agora, ela tinha um aspecto diferente. Ela era religiosa, né? Ela estudava com esse grupo religioso, né? Que são as testemunhas de Jeová, né? Que de casa em casa e tal. Ela estudava já 2 anos com eles. E sempre ela vinha, quando a gente se encontrava, não era tantas vezes, né? Mas quando a gente se encontrava, ela sempre vinha falar para mim de religião. E foi daí então que eu comecei a descobrir, né? Já estava avançado no namoro, e descobri que ela estudava com esse grupo religioso e eu tinha dificuldades, né? Aconteceram algumas coisas no relacionamento com pessoas, né? Das testemunhas de Jeová, que eu tinha uma aversão, não queria me aproximar muito. Mas quando eu descobri, eu já estava envolvido, né? No namoro ali. Eu disse, mas eu vou mostrar para ela que essa religião é falsa. É por isso que é um marco, né? Porque eu comecei a me interessar em estudar a Bíblia, né? Nascido e criado ali na Igreja Católica, mas aí eu resolvi estudar a Bíblia mesmo, não apenas os rituais, a Bíblia. E eu era vigilante de banco e eu levava uma Bíblia católica grande para o banco à noite, né? E ficava ali tentando encontrar, né? Mas eu percebi que é muito difícil. Argumentos, né? Argumentos, olha só. É muito difícil, né? Mas eu comecei a conversar com amigos, né? Eu era cercado de muitos amigos evangélicos, vai me dando aí um versículo que, né, uma prova que que é falsa e tal, mas não adiantava muita coisa. Quando eu conversava com ela sobre aquelas provas, aqueles argumentos que eu trazia, ela pulverizava com muita facilidade. Eu nem avançava muito, né? Rapaz, parece que eu estou encurralado aqui, né? Aí foi aí que no dia 8 de abril de 1985, aí eu tinha 23 anos, né? 85. Por que eu sei exatamente a data? Porque foi numa segunda-feira. No dia anterior, que foi um domingo, eu tinha ido para Fonte Nova acompanhar o jogo do Bahia. E o Bahia jogava contra o Grêmio. E o Bahia goleou o Grêmio. E eu era vigilante. Na segunda-feira, eu estava no posto de serviço. Aí um contínuo do banco, né, um office boy do banco, ele entrou todo dia de manhã ele descia para pegar o jornal do chefe dele. Aí quando ele subiu com o jornal na mão, disse, rapaz, vem aqui, eu queria ver a matéria de capa, né, da grande vitória do Bahia, que é que os jornais disseram, né? Vem aqui para ver. Aí quando ele trouxe, eu olhei e disse, rapaz, ele disse, você é Bahia, eu também sou.
Aí pronto, e todas as vezes que o Bahia ganhava, ele passava e mostrava para minha capa assim, né? Aí ficou algumas semanas assim, um dia ele parou para conversar comigo. Aí ele começou a dizer que como é que foi o final de semana dele, que ele foi jogar bola com os amigos, porque ele disse assim, porque eu sou crente, né? Então a gente joga com o pessoal da igreja. Eu disse, rapaz, como é que você é crente? E eu estava naquela busca, né, de encontrar as verdades para confrontar com já era minha noiva já, né? A Nilde já era minha noiva. E eu queria confrontar, e digo, mas que igreja é essa que pode ir para Fonte Nova? Aí ele disse, não vou para Fonte Nova, não, eu acompanho assim. Mas pode jogar bola? Pode. Como é que essa igreja? Ele disse, Adventista Sétimo Dia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia exatamente o que era. E assim, aí eu disse, mas você tem como provar para mim qual é a igreja verdadeira? Ele disse, eu tenho. Claro, fácil. Ele falou para mim. Como é que faz? Ele disse, então, ele marcou comigo nos finais de semana, no sábado, quando eu estava de serviço, ele ia no banco. E quando era no domingo, eu ficava revezando semana, um sábado ou um domingo. E ele acompanhou, ele e o Valmir, né? E o Valmir. E essa dupla começou a me dar estudos bíblicos e eu fiquei apaixonado. Eu fiquei impressionado com as coisas aqueles tesouros da fé. Alguns não sabem nem o que é isso, né? Eles estudavam comigo tesouros da fé. Eu fiquei impressionado. Quando eles saíam, eu ficava com o Senhor, né? Eles vinham estudar, e eu ficava no banco sozinho. E passava o dia todo sozinho, meditando, com aquela Bíblia grande na mão, né? Que eu levava para estudar, né? E eu tive encontros memoráveis com o Senhor ali. Wagner, eu não tenho dúvida. Eu olho para aquele rapaz ali de 23, 24 anos, a minha conversão foi genuína. Eu cheguei para minha noiva, para ela, e disse assim, se prepare, porque agora encontrei a igreja verdadeira. E vou mostrar para você essas verdades agora. E eu comecei a compartilhar com ela. Daqui a pouco nós estávamos visitando a igreja. Isso foi, como eu falei, deixa eu marcar aqui a data, em abril, né? Foi em abril que aconteceu. E quando chegou no dia 21 de setembro, né? Olha, alguns meses depois, a Nilde e Osmar é meu irmão mais novo, né? De 6 anos. Osmar eu já estava levando o Osmar para as coisas que eu participo, para as farras, para as festas. Ele tinha 16, 17 anos. E eu estava levando, mas estava iniciando, né? Eu achava que essa era a minha responsabilidade, né? De iniciá-lo, né? Do caminho da vida mundana, né? Mas agora eu me sentia na responsabilidade de trazê-lo de volta. Aí fui para atrás do Osmar de novo. Eu comecei a dar estudo bíblico para ele também. Dar estudo bíblico, não. Mostrar para ele as coisas que eu aprendi. Eu não sabia dar estudo bíblico. Conhecemos um irmão numa igreja na Fazenda Grande do Retiro. A gente morava em São Caetano, lá em Salvador. Aí na Fazenda Grande do Retiro, um irmão que era ancião da igreja, ele se dispôs a dar estudo bíblico. Além do Sérgio e do Valmir, eu comecei a ter um reforço com esse irmão. Muito missionário. Aí ele foi tirando todas as dúvidas que o Valmir e o Sérgio não conseguia, porque às vezes não perguntava. E esse irmão João Batista, um grande missionário, aí começou a dar estudo bíblico para nós. Daqui a pouco, no dia 21, Osmar e a Nilde estavam sendo batizados na igreja de Fazenda Grande do Retiro. Eu batizei só no dia 22. Por quê? Porque eu queria batizar na igreja do Sérgio. Eu queria batizar para fazer uma espécie de homenagem para ele. Por isso teve essa diferença. Então, Sérgio a Nilde despertou, né, em mim o desejo de estudar a Bíblia. Claro, os motivos não foram os mais nobres, né, mas fez com que eu estudasse a palavra, né. Só um minuto, já volta no ponto. Que você falou assim, o motivo não é mais nobre, né? Eu fui estudar para contrapor ideias. Exatamente. Eu fui para brigar, eu queria brigar. Ele quer sempre salvar a gente. A gente se relaciona com Deus que quer salvar, né? A gente não aconselha a ninguém hoje, nunca foi assim, mas não deve ser, a gastar tempo excessivo com jogos de futebol, assim como com novelas, assim como com filmes, né? Nosso tempo é tão escasso, ele deve ser usado para a glória de Deus. Hoje em dia, inclusive, esse mercado do futebol é cercado de jogos de aposta, hoje internet.
é muito mais complicado do que era apenas quando o Flávio ia para jogos de futebol nos grandes estádios, assistir grandes jogos como esse. Nós não aconselhamos ninguém a viver assim, porque realmente é uma utilização do tempo absolutamente inadequada. Mas como Deus é tremendo, né? Esse cara vem e é um tema de futebol que desperta uma conversa que vai levar vocês ao estudo da palavra, e você se converte, batiza sua irmã, sua noiva, primeiro com o seu irmão e depois você. Veja como Deus, Flávio, eu acho Deus tremendo, cara, porque ele usa tudo para salvar a gente. Tudo, tudo, tudo. Exatamente, né? Exatamente. É isso que eu costumo dizer. Isso aí. Deus sempre vai encontrar o meio de nos alcançar. E cada um é talvez de uma maneira diferente. Talvez se viesse de outra forma, nunca daria atenção ao Sérgio, né? A outra Imagina, pessoa. você tinha acabado de sair de uma decisão, aquilo estava dentro, fervendo dentro de você. Uhum. Se fosse um outro tema, talvez não houvesse o link. Exatamente, né? É incrível, Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Eu insisto e vou dizer, Deus está interessado em salvar a gente. Ele vai usar todas as oportunidades para isso. Flávio, você tem quanto tempo de pastor? Você tem uma ideia de quantas pessoas você já batizou, cara? Rapaz, não tenho não. Porque eu trabalhei no norte e os batismos lá eram todos assim centenários, né? Era 200, 300 os alvos de batismo, né? Especialmente ali nos anos 90, né? Independentemente de quantos desses ficaram, você tem uma ideia de, mais ou menos, na carreira como ministro do Evangelho, quantas pessoas você já colocou dentro da água e tirou em nome de Jesus, cara? Uma média, será? Rapaz, eu acho que eu creio que deve ter umas 1.500 pessoas no mínimo, eu acho. Né? 1.500 pessoas no mínimo, de um cara que pastor e mostrou para você o resultado do Bahia. Exatamente. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Eu amo a Deus, cara, demais. Porque Deus é demais, né, cara? Deus é demais. Agora, deixa eu contar não sei se você vai migrar já para o ministério. Pode contar. Né? Então, antes do Sérgio, acontece algo na minha vida que para mim foi assim, um divisor de águas, né? Eu conheci o Sérgio, divisor de águas, né? Conheci a Nilde, minha esposa, né? Foi um divisor de águas também. Mas eu tenho um amigo, né? Que a gente passou quase uns mais de 30 anos que a gente ficou sem saber onde é que estava o outro. Nos encontramos agora virtualmente, não nos encontramos fisicamente, não nos vimos ainda, né? O nome dele é Paulo. Nós trabalhávamos juntos, né? Ainda antes desse despertamento de fé, né? E nós trabalhamos na mesma empresa, trabalhávamos numa empresa de ar-condicionado. E como a gente andava muito junto, naquela questão da bebida, de namoro, essas coisas todas, né? Eu já tinha começado o namoro com a Nilde. E o namoro com a Nilde começou com o namoro dele com a minha cunhada, né? Ele começou a namorar com a Meire, minha cunhada, o Paulo, e um dia foram as duas lá em casa procurar por Paulo. A Meire descobriu onde é que eu morava, e o Paulo morava em outro bairro, ela morava em um bairro mais próximo que eu, elas duas. Aí, quando a Meire apareceu com a Nilde, aí aquela meio que desenho animado, né? Que o olho vai assim, né? Aquele esquema de Popeye, né? Aí foi assim que nós nos conhecemos. Então, Paulo também é fundamental, né? Por conta disso aí, desse... Mas aí já estávamos namorando, ele namorando com a Meire e eu com a Nilde, e nós fomos em uma viagem desses feriados prolongados de Semana Santa. Trabalhamos até... na quinta-feira até meio-dia, e dali mesmo já levei um pouquinho de roupa, então nós fomos para uma cidadezinha, uma comunidade onde ele nasceu e cresceu, no interior da Bahia, próximo de Valença, na cidade de Valença, de Tuberá, e nós saímos, e como nós tínhamos aquela fama de que a gente queria manter aquela fama, que a gente bebia muito, né? Então a gente já saiu com a bolsa, com algumas garrafas de bebida, né? E nós fomos bebendo durante o caminho todo, né? No ônibus, chegamos já embriagados, já no local.
e passamos, não vou detalhar tudo aqui, né? Passamos alguns lugares, né? Até que no final eu acordei de manhã, nós acordamos de manhã na casa onde ele cresceu, né? Onde ele nasceu e cresceu. Na frente da casa tinha um rio. Aí eu disse, Paulo, rapaz, porque desde quinta-feira, que já era domingo, desde quinta-feira que a gente vinha na pegada de bebê. Nós éramos muito jovens, ali, 22 anos, 23 anos, né? Então, eu disse, rapaz, não tem um lugar para a gente jogar uma bola, que é um dia aqui na Bahia, pegar um baba, né? Aqui na Bahia, né? Para ver se suar esse sangue ruim, como a gente dizia, né? Suar essa bebida aí. Ele disse, tem um campo aí, fica aí, depois ali atrás, ele apontou, ali atrás tem um campo, o pessoal deve estar jogando bola no domingo de manhã. Eu disse, qual é o caminho mais curto para a gente chegar lá? Ele disse, atravessando o rio, nadando. Ainda sob o efeito da bebida, eu esqueci ou não quis acreditar que eu não sabia nadar. Eu não sabia nadar. Aí mergulhamos na água, pulamos na água, né? E quando chegou no meio do caminho, eu senti que meus braços não... Porque eu não sabia nadar como todo nado, não sabia nadar. Eu nadava assim, o chamado nado cachorrinho, né? Mas eu cansei. Eu pensei em voltar, eu entrei em desespero, digo, rapaz, não vou aguentar, não. Eu estava já perto do meio do caminho. Eu tentei voltar, não consegui mais. Aí eu afundei ali. Eu lembro muito bem das sensações, das imagens ali. Eu lembro de ver, era um domingo de manhã, o sol estava, né, estava bem claro, o céu bem azul, e eu olhei, eu vi a flor da água, e vi aquela claridade lá em cima. E os pensamentos dispararam, né? Eu acredito muito nessa questão de uma pessoa tomar decisões importantes na hora da morte. Aconteceu comigo isso, né? Eu comecei a pensar em tanta coisa na hora, fiquei pensando... Quando Paulo chegar e dizer para minha mãe que Flávio morreu, ela não vai acreditar, ninguém vai acreditar. Até a Nilde, eu pensei, Nilde não vai acreditar que eu morri. Nilde é minha esposa hoje. Né? E os pensamentos ali, como é que é morrer? O que é morrer? Eu estava mergulhando na escuridão. Né? Eu estava morrendo ali. Eu estava totalmente perdido. Tá? Eu não havia esperança para mim ali. E eu lembro que a angústia começou a tomar conta do meu corpo, né, vamos dizer assim, da minha mente, aquela angústia, porque enquanto eu pensava, eu tentava respirar embaixo d'água. E eu sentia a água entrando em meu corpo, e a agonia era tão grande, eu comecei a tentar eu mesmo beber água, para ver se acabava logo aquela agonia. Nesse meio tempo, o Paulo continuou nadando. Atravessou o rio, ele era um exímio nadador, ele aprendeu a nadar naquele rio. E ele chegou do outro lado cansado, ele estava quebrado também, de quinta-feira, nessa pegada de bebida e perder noite. E do outro lado ele caiu, né, deitou ali na margem ali do rio, e ali ele ficou durante alguns segundos para recuperar. Depois ele levantou a cabeça e disse, cadê o Flávio? Ele perguntou ao pessoal, tinha um pessoal próximo lá de uma margem, vocês viram Flávio? O que aconteceu? Ele voltou? Alguém disse, ele mergulhou aí mais ou menos no meio. Ele disse que entrou na água e veio tentando ver o que aconteceu, para ver se me encontrava. E chegou mais ou menos perto onde disseram que eu tinha mergulhado. Esses bastidores é o Paulo que me conta, né? Aí ele disse que viu uma bolinha subindo, ele afundou, ele mergulhou. Aí ele disse que ele viu ele contou para mim assim, que foi uma das cenas mais feias que ele já viu, né? Porque eu tinha o cabelo encaracolado, né? Grande encaracolado, acredite se quiser, né? Já era, papai. Então, dentro d'água, o cabelo solta, né? Então, aqueles cabelos ficaram, né, grandes, assim, ao redor da minha cabeça. Ele disse que os meus olhos estavam abertos e a parte preta dos olhos tinha desaparecido, estava branca. Né? Acho que os olhos viraram, não sei. Né? E estava branco, ele disse, estava tudo branco. E eu usava barba e o cabelo comprido, e eu estava mais ou menos agachado no fundo do mar, mais ou menos no fundo do rio, né?
mais ou menos nessa posição. Como o sol estava quente, dava para ver muitas coisas, estava muito claro. Ele chegou a se assustar quando ele me viu. Aí ele tentou me colocar, me levar para, né, para Flor da Água de novo, né? Eu estava desacordado. Quando cheguei na Flor da Água, acho que eu recuperei o fôlego, parece que respirei de novo, não sei. Eu comecei a me debater mais uma vez. Ele disse, rapaz, Flávio, eu estou aqui, vou te ajudar, eu vou te ajudar. E eu me atraquei com ele. Aí tem aquelas histórias que a gente ouve falar, né? Que é a hora que morre os dois agora, né? Porque na angústia eu não tô nem... Eu estava inconsciente, né? Era ali os espasmos da morte mesmo, né? Disse, me agarrei com ele. E ele veio na mente, ele disse, veio na mente dele esse pensamento, rapaz, eu vou morrer agora também. E nós fomos para o fundo do rio. E lá chegando, ele disse que não sabe exatamente o que aconteceu. Eu soltei ele. Aí ele subiu, recuperou força. Ele disse, rapaz, Flávio morreu. Mas ele disse, não vou ter como tirá-lo do rio. Aí ele disse que na subida, ele viu uma pedra. Ele disse, eu vou pegar, eu vou subir, vou segurá-lo, vou subir na pedra para ficar segurando ele. Aí ele disse que desceu novamente, me pegou, já estava totalmente desacordado, já não esbocei mais nenhuma reação, me tirou do fundo do rio, subiu na pedra, ficou na ponta dos dedos, ficou com água até o pescoço, ficou me segurando ali. Aí as pessoas viram o movimento, aí vieram com um barco, um botezinho, uma coisa lá, uma canoa, me tiraram do rio. E Paulo disse que, ele disse que sabia que eu estava morto, Wagner. Os irmãos que me escutam aqui agora, eu não tenho dúvida, eu estava morto ali. Né? E eu fiquei... Quem estava ali para fazer dos primeiros socorros? Né? Os primeiros socorros, alguém que afogou, né? Tem que expelir a água toda, fazer a respiração boca a boca, fazer o coração voltar a bater. Não tinha ninguém para fazer isso. Eu estava sem respirar, acho que não havia batimentos cardíacos, acho que o acúmulo de água que tinha, né, dentro de mim. Então, não tinha ninguém para... Mas eu comecei a vomitar aquela água. Deus começou a me ressuscitar ali, né? E eu vomitei aquela água toda. E eu acordei, sem ninguém fazer, né, primeiro socorro, nada, eu acordei. Deus me acordou. E eu lembro da imagem. As pessoas estavam no meu... quando eu acordei, vi as pessoas... Paulo, ele tem os olhos claros. E Paulo está com os olhos vermelhos. Paulo estava chorando. Ali, naquele momento, eu entendi que Deus salvou minha vida. Naquele dia, ali, daquele afogamento, aquele dia que Deus me ressuscitou ali, foi a primeira impressão que eu tive que Deus tinha alguma coisa para mim, um plano para a minha vida. Eu via o pessoal falar, eu tinha amigos que diziam para mim, Deus tem um plano na sua vida, Flávio, larga essa bebida. Pregavam para mim meus amigos evangélicos. Mas ali eu entendi, realmente Deus tirou, eu estava morto. Porque eu lembrava de todas as cenas antes, né? Não lembro do durante, que Paulo me contou, mas eu vi depois, eu estava morto. Depois que eu voltei para casa, aí nós voltamos para casa, eu voltei para casa humilhado, ônibus, era final de semana de feriadão, os ônibus vêm lotados, pegamos o ônibus. Eu lembro que o ônibus estava tão cheio, que eu fiquei sentado nas escadaria do ônibus, fiquei ali sentado, lotado o ônibus. E ali eu pensando, eu me senti assim, eu me sentia humilhado, né? Deus, é como se o pecado tivesse me humilhado ali naquele momento. E foi isso. Eu cheguei em casa, eu gostava de desenhar, de pintar, fazer algumas camisas com pintura. Aí eu quis fazer um momento de gratidão para Deus, né? Aí eu pintei uma camisa, pintei assim, uma paisagem, né? Rústica, né? Não sabia pintar direito, mas pintei uma paisagem com o pôr do sol. E as frases religiosas que eu conhecia melhor eram quando vinham do cantor Roberto Carlos. Nas músicas que ele canta, fala sobre Deus, sobre Jesus. Aí eu escrevi, obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu tinha certeza que Deus tinha me dado mais um dia. Isso aconteceu poucos meses antes de eu conhecer Paulo, né? Ou de eu conhecer o Sérgio.
Então, eu creio que foi tudo mais ou menos preparado, né? Eu estava ali sabendo que Deus tinha um plano. Quando a mensagem de Deus chegou para mim, aí eu não tive dúvidas. É por isso que eu digo que a minha conversão foi assim, genuína. Eu não tenho hoje, já falei isso, estava aqui na sala, mas já falei. Hoje eu não tenho orgulho desse homem de 60 anos, 60 anos, quase 61, em junho, 61 anos, como eu tenho daquele jovem de 23, 24 anos. Eu tinha aquela questão do primeiro amor, né, que todos nós, de alguma maneira, passamos, né? Para mim foi profunda e marcou minha trajetória até hoje. Eu tenho um CD, né, que eu gravei algumas músicas daquele tempo. Eu escuto o tempo todo música do Grupo Prisma, Integração, do Grupo Orion, que são as músicas que embalaram esse momento. É como se eu tivesse sempre deixando claro para mim quem é que eu sou, onde é que eu estava, né? Onde é? Onde eu estava quando o Senhor me encontrou. Quando ele me encontrou. Então, Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? O propósito é esse. Deus tirou você lá de baixo, morto, para você ser pastor e batizar mais de 1.500 pessoas, de ter uma família cristã, de estar na sala hoje testemunhando para milhares de pessoas de que ele resgatou você, de que ele restaurou sua vida para você estar aqui hoje contando para a gente. Porque tem muita gente hoje que está no fundo do rio, amigo. Tem muita gente aqui na sala que está sem respirar já. Que já está sem vida, achando que não tem mais chance. Quando ele olha para você contando isso aí, amigo, eu tenho certeza que você refaz a esperança de muita gente. Certeza absoluta. Por isso Deus trouxe você aqui. Por isso Deus trouxe você para a sala, para cooperar com a gente. História de um pastor, irmão. História de um pastor. É o seu pastor, ó. Esse que prega, esse que visita você, esse que dirige comissão da igreja, esse que ora com você, esse que erra, que acerta. Tá aí, ó. É o seu pastor, o homem de Deus. O homem de Deus. Separado na ovelha para cuidar, né, amigo? Desculpa a emoção, não estava no script, não, né? Estava no script. O Espírito Santo tá. Verdade. Então, Flavinho, você se forma no ministério, avança. Quantos anos já de ministério? rapaz, eu comecei em 98, né? Então são 23, né? 20, não, peraí. 98. Acho que é. Rapaz, tem que fazer Já a conta. já vi você com data é igual eu, meu amigo. Rapaz, E 23 menos. Você que fez. Se eu formou gosto de data. 1998 que você se formou? Isso. 25 anos. 25 anos, pronto. É isso mesmo. Você entra na sala, tem quanto tempo, Flavinho, que você está aqui na sala? Rapaz, eu entrei na sala no dia 13 de dezembro de 2020, né? A gente estava em pandemia, né? Naquele clima todo. 2 eu anos. estava em 2 anos, verdade, né? 2 anos. Né? Fez 2 Eu queria que você colaborasse com a gente. Flávio, nesse momento a gente tem que partir para o final desse testemunho, cara. Uma benção. E a gente vai terminar com essa história aí de como Deus salvou sua vida. Porque tem gente aqui que precisa muito de ouvir isso. Mas eu queria que você, como pastor já experiente, 25 anos de ministério, dissesse para eles, para você, como você considera a sala. O pastor falando da sala 57 para a ovelha agora que nós guiamos. É diferente da ovelha falando para a ovelha que frequenta a sala, para o pastor falando da sala para a ovelha. Como é que você vê a sala, o que ela representa para você, amigo? Rapaz, a sala
quando comecei a ouvir falar da sala, e foi muita gente da igreja, da minha igreja, eu estava aqui no distrito, a cidade vizinha aqui, Cruz das Almas, e os irmãos começaram a mandar o link para mim e contar testemunho. E eu estava... Porque aquela história, os pastores que estão aqui conosco sabem muito bem, alguns irmãos também sabem, existem muitas atribuições, é muita coisa que a gente tem que fazer ao longo do dia, né? Coisa demais, né? Aí ainda vem esses irmãos ainda querendo inventar mais coisas ainda para a gente. Esse negócio de sala 57, rapaz, com tanta live que está acontecendo nesse período aí, tanta coisa. Tinha live do meu campo, tinha da União, tinha live que eu fazia. Ainda tem esse negócio de ficar assistindo uma outra live de um outro pastor que faz, de oração. A gente está orando tanto durante essa pandemia. E eu resistindo. Aí um dia contaram a experiência para mim. Eu assisti a Sala 57 ontem. Eu até ficava assim, pô, de novo, vem esse negócio de Sala 57 de novo, né? Aí a menina disse assim, o testemunho da irmã Uda foi poderoso demais. A Uda, que é a moderadora aí, né? Foi poderoso demais o testemunho dela. E Uda testemunhou, ela disse o que? Ela contou da história dela. Aí eu fui atrás para ver se eu encontrava, passando no YouTube, mas naquele tempo lá vocês tinham tomado a decisão de não... Acho que a partir do testemunho dela, não foi? De não publicar, né? Realmente foi um testemunho muito forte, né? Aí eu fiquei ouvindo alguns comentários, muita gente comentou. Eu disse, rapaz, vou entrar nessa sala para ver como é que é. Aí eu entrei no domingo, nesse dia, no dia 13 de dezembro. Aí, rapaz, quando eu entrei na sala, eu entrei cedo, né? Percebi que não era como está hoje e como ficou durante um tempo, né? Que depois não tinha nem como entrar, né? Era muito difícil para entrar pelo Zoom, por exemplo, né? Mas já tinha muita gente já, né? Tinha muita gente e eu fiquei observando o rosto das pessoas ali enquanto começava, né? De repente entra o pastor Wagner, com toda aquela amabilidade, né? Aquele jeito, tudo que eu acredito, o que deve ser o pastor com a igreja, né? O pastor, alguém que seja carinhoso com a igreja, que respeite os irmãos. Eu consegui ver tudo isso. Não é apenas um líder, quem estava ali não era um chefe que estava ali, estava dirigindo o programa, era um pastor amigo, né? E eu fui observando, fiquei ali caladinho, né? Como sempre, muito observador. E eu fui observando e eu fui me impactando, a sala foi me impactando. Aí vieram o testemunho, não lembro nem quem foi o testemunho nesse dia. Depois veio a pipoca, hoje é chamada pipoca, mas não tinha esse nome ainda, né? Aquele encerramento, bom dia, com alegria, todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu disse, rapaz, que negócio espetacular. E eu ouvia uma voz, não sabia quem era, dizia, meu lindinho, meu fofinho, eu te amo, meu fofinho, meu lindinho. Maurílio, rapaz. Eu digo, rapaz, quem é esse maluco? Fica no meio, ele ficava falando pelo meio. Eu via a voz surgir, meu lindinho, mas eu achava tão bacana esse negócio de meu lindinho. Pastor Wagner, meu lindinho, meu fofinho. Rapaz, aí quando encerrou, eu fiquei pensando, rapaz, eu gostei desse negócio, rapaz. Eu gostei disso aí, né? E com a continuidade apareceu a Geni, né? Com aquela vozinha dela pelo meio, não sei o que, aquela vozinha bem fininha, né? E depois apareceu a Giovani, né? Eu comecei a aprender os jargões da sala, né? Não apenas as 4 palavras, né? Não apenas isso aí, né? Eu te amo, preciso de você para ser feliz, não apenas isso, mas alguns jargões, né? Como é que você está? Melhor do que mereço, né? Algumas coisas têm que acontecer para que outras aconteçam, né? Esses jargões que a gente encontrou aqui na sala 57, quando a gente ouve alguém falar, e a gente aponta, isso é a sala 57, né? Se encontrar com alguém, mas você está melhor do que merece, aí você é da sala 57. Estamos juntos até depois do fim, o mais recente agora. É verdade. Mas você mistura
de Odevaldo é Bênção pura sem mistura. bênção pura, né? Eita, glória a Deus, né? É isso, né? Rapaz, esses jargões começaram a fazer parte da minha vida, né? Agora, uma expressão, eu não sei se é sua, mas eu ouvi você falar, né? E essa expressão, para mim, resume exatamente o que acho que você foi muito feliz, né? Nessa frase aí. Como eu disse, não sei se é própria sua, né? Ele disse assim, aqui, essa sala tem o cheiro de igreja primitiva. E era exatamente isso que eu percebia na sala. Eu percebia e percebo na sala. O cheiro da igreja primitiva, aquela igreja que a gente sonha, que a igreja seja assim. Uma comunidade que seja assim. Que as pessoas se preocupem umas com as outras, que as pessoas não tenham medo de ser quem de fato são, né? Peçam ajuda, que as pessoas abram o seu coração, digam quem são de fato. E nós vimos isso aí, pastor Misael foi um dos que fizeram isso, né? Abriu o seu coração, que contou do seu problema com depressão. O pastor Flores, Fernando Flores, e Cara, o testemunho do contou. pastor Eliabe também foi tremendo. Olha, exatamente. O coração Então, dele de uma maneira extraordinária, né, cara? isso é a igreja primitiva. A igreja primitiva. Não apenas a igreja de Atos, mas a própria igreja adventista também, ela iniciou assim, com essa visão de compartilhamento, de abrir o coração. Nós experimentamos um momento juntos na Bahia, lá na Fádiba, e você pôde ver como é que o povo da sala, quando se encontra, é uma delícia, né, cara? É bom demais, mano. Tá doido. Eu escrevi nas minhas reflexões que eu escrevo todo dia, eu escrevi, assim como eu escrevi do dia 14, a do dia 14 eu escrevi, né, que eu entrei na sala 57, ontem e hoje, né, domingo e segunda. Aí eu conto a atmosfera celestial, aquela impressão também. Naquele dia que a gente se encontrou lá na Fádiba, né, lá no IAN, eu senti como se estivesse no céu. É como se estivesse no céu, o reencontro com irmãos, sabe? Que maravilha! E tira foto com irmãos, né? Então, a sala 57 é extremamente importante para mim, porque essa minha trajetória, né? A maneira como Deus foi guiando a minha vida, né? As experiências que Ele me permitiu passar, os complexos que eu tive, né? Hoje eu consigo olhar para as pessoas e tentar entender o que está acontecendo com a pessoa, né? É claro que nem sempre acontece. Às vezes a natureza humana pecaminosa ela aparece também, né? Mas na maioria das vezes eu tenho o Espírito Santo tem me levado a olhar as pessoas sempre com um olhar de compaixão. Algumas pessoas até já falaram para mim, rapaz, você é defensor de bandido, porque sempre você tenta defender o bandido, sempre você vai tentar encontrar uma razão para desculpar a pessoa. Eu disse, eu entendo, porque quando eu era esse bandido, eu precisava de alguém que me tolerasse, que cuidasse de mim, que tentasse, que me ajudasse, né? Então, a minha trajetória me deu um coração de pastor. Não é 24 horas por dia, claro, né? Mas me deu um coração de pastor. Eu vi na sala o ambiente apropriado para desenvolver essa cultura de cuidado, né? O pastor Wagner e todos os pastores que passam aqui, a gente percebe isso, né? Aquela preocupação com a pessoa, cuidado com a pessoa. Eu digo, rapaz, eu me encontrei, esse é o lugar onde eu tenho que estar, um lugar onde eu posso ser cuidado, onde as pessoas vão cuidar de mim, mesmo sabendo quem eu sou, a despeito de quem eu sou, vão me respeitar a si mesmo, vão me amar a si mesmo, e eu tenho a oportunidade de fazer a mesma coisa com os outros, né? Então, a sala, para mim, não foi uma invenção de Wagner, né?
a sala, ela foi se desenvolvendo, o Espírito Santo foi guiando, né? Claramente, né? E ele foi guiando. O modelo que nós temos da sala hoje, ele foi criado assim, dessa maneira. E algumas pessoas, Deus foi movendo algumas pessoas, de vez em quando a gente vê os pastores mencionando, agradecer a Val, e talvez os irmãos ficam sem saber exatamente o que acontece, né? Eu não sei, não tenho certeza se Val é moderadora, não sei se ela é moderadora, mas ela faz um trabalho assim com os pastores, não sei se é só com os pastores, eu acho que não sei, Deus deu para mas ela o ministério de orar pelos pastores. pelos Ah, pastores. assim como tudo aqui, Flávio, foi sendo construído, a Val ocupa um lugar hoje que Deus levantou. A Derlândia é uma outra que nos ajuda também, que não faz parte do quadro de moderadores, mas tem uma outra função dentro da sala que o Senhor levantou e que são muito importantes e que fazem Importantíssimo. muito, ajudam muito. E o ministério delas está levantando outras pessoas com ministério parecido, né? Nós temos mais irmãs hoje que oram por pastores. É muito interessante como Deus construiu a equipe. Inclusive, trouxe você para cá, o Homem Tímido, Uhum. que vai apresentar a Sala 57 daqui a alguns dias, para a glória de Deus. Deus te tirou do fundo do mar para ser pastor, para batizar mais de 1.500, para apresentar a sala, para ter mais alguns anos de ministério ligado à instituição ativamente, vai se aposentar, vai continuar trabalhando se Jesus não voltar. Verdade. Você é uma bênção, irmão. Você é uma bênção e eu tenho a alegria de ter você aqui como um pastor amigo de caminhada. Muito Amém, obrigado amém. pela sua exposição, né? Pela sua exposição do pastor, do homem, não do pastor não da eclesia, não do ofício, mas o pastor, o rosto do pastor, né? O cara que chora, o cara que quase morreu, o cara que hoje é casado, tem seus filhos, tem suas lutas, mas ama ovelha, né, amigo? Foi separado da ovelha para cuidar de ovelha. Cuidar de ovelhas, né? Deus te abençoe ricamente. Eu tenho 4 coisas para te falar, amigo. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Amém. Eu vou lhe dar a réplica, né, pessoal? A réplica, né? Eu também te amo, né? E preciso de você para ser feliz, porque você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, né? Porque você existe. E porque Deus te usa, né? Todos os dias, né? Na sua obra, no seu ministério. Um trabalho como esse que o pastor Wagner desempenha, e às vezes a gente quando conversa entre os colegas, eu não sei como é que ele aguenta, né? Porque eu percebo quando a gente conversa às vezes no particular, você continua com as mesmas atribuições que eu tenho, né? E que é muita coisa, é muita coisa. Da última vez que a gente conversou, eu estou indo ali com o irmão para a gente comprar o piso ali da igreja, né? São atividades normais da igreja que o pastor acompanha, e você continua acompanhando. Você não abandonou o seu distrito, você não foi colocado pela igreja para ser o pastor da Sala 57. Né? Você é o pastor do distrito, o novo distrito que mudou agora, né? Era Sobradinho, né? Agora, Agora Paraíso Sul. Paraíso Sul, né? Então, quem é o pastor Wagner? É o distrital né? Do do Valparaíso. Paraíso. Pronto, então você é distrital ali. Porém, esse distrital encontra o tempo todas as madrugadas, acordar todos os dias muito cedo, para abrir, juntamente com o Gabriel e outros, né, abrir esse ambiente espetacular, né, onde agrega pessoas, onde o Espírito Santo traz pessoas e vem conquistando grandes vitórias, muitos corações. A prova disso é a quantidade gigantesca de pessoas que voltam todas as manhãs. O Rogério disse que nas madrugadas eu sou deles. Um beijo, Rogério. É verdade, é verdade. Nós somos, né? Porque você está aqui, os pastores que compõem essa sala, os moderadores, o Wellington quarta-feira, os administradores de grupo, os intercessores. Cara, é um negócio extraordinário como Deus move. Nós dois aqui, Flavinho, nós dois, vivendo uma experiência em que um influencia o outro,
num nível de absoluta igualdade, sem nenhum tipo de competição, de inveja, de medo de sombra, de ser melhor ou pior. Isso é extraordinário, e você sabe a profundidade disso que eu estou dizendo, você conhece o que eu estou dizendo. E quando Deus une pastores nesse nível, cara, é top demais. Isso é cheiro de igreja primitiva, né? Eu disse assim, isso aqui tem cheirinho de igreja primitiva. Saiu, assim Aí, como todas as coisas da sala fluem do Espírito, né? Cara, obrigado. A gente fica aqui até meio-dia, né? Trocando essas verdade, verdade. coisas espirituais. Você pode fazer uma oração? Vamos orar, Por Senhor. favor, para a gente encerrar nosso trabalho de hoje aqui na sala e sair para desaguar e abençoar pessoas, né? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos porque nesta manhã o Senhor nos falou, já nas primeiras horas desta manhã, de diversas maneiras, através do estudo da lição, através dos momentos de oração, através da mensagem poderosa da tua palavra. Nos falou também através dos testemunhos da irmã Margarida entre nós, 71 anos de fé, 71 anos de batizada, lúcida, sabendo exatamente o que espera e quem espera. Te agradecemos também, ó Deus, porque através da minha experiência, certamente o Senhor alcançou muitos corações também. Como o pastor Wagner disse, talvez pessoas que estão no fundo de um rio, mergulhados em processos de depressão, de enfermidades, de pecados. Assim como o Senhor, de forma miraculosa, me arrancou daquele rio, me trouxe a vida outra vez. Rogamos a Deus que se realize grandes milagres nesta manhã, de pessoas que estão aqui entre nós ainda e outros que irão assistir essa reunião posteriormente. Que o Senhor continue conquistando grandes vitórias nesses corações. E amanhã, essa manhã e esse dia seja grandemente abençoado. Que possamos refletir, ó Deus, a tua glória diante das pessoas. Nós estivemos contigo nesta manhã e que as pessoas vejam o nosso rosto brilhar. Cada pessoa que entrar em contato conosco, começando pelos nossos queridos familiares, aqueles que estão mais próximos de nós. São bênçãos que nós oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em tua presença, Deus, eu quero colocar a Diana, a filha da irmã Thelma. A Diana está afastada, está precisando de reavivar a sua fé. E a mãezinha escreveu a Diana no acampamento da igreja, com a esperança de que ela vá para esse lugar e volte aos caminhos do Senhor. Amém. Na pessoa da Diana, ó Deus, eu quero orar por todas as igrejas que irão acampar nesse final de semana, saindo das cidades. Que o Senhor proteja cada ônibus que vai ir e vir, que o Senhor proteja cada lugar desse que foi alugado pelas igrejas, as piscinas, o campo de futebol, os lugares onde serão feitos os cultos. Cada uma dessas pessoas possa ir e vir, ter um encontro poderoso com Jesus e voltar para casa certos de que o Senhor Deus é bom. Obrigado pela vida do pastor Flávio. O Senhor tem feito maravilhas através desse menino que o Senhor restaurou e hoje prega o evangelho com tanta felicidade. Grato por nos ajudar aqui na sala e usar os dons que ele tem para alcançar milhares e milhares de pessoas. Dá-nos um dia feliz, uma preparação para o sábado adequada, cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigo. Deus te abençoe e tenha um grande dia na presença de Deus. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez na sala. Bom dia para todos também. Tamo junto. Você conheceu um pouquinho mais do pastor Flávio, o pastor de ovelhas. Amém? Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.